homofóbicas do que certos cristãos. Então eu não estou falando de regras aqui, estou falando de uma tendência. É como se fosse assim, a gente encontra uma pessoa que foi super homofóbica, aconteceu alguma coisa na rua, ou, enfim, ou machista talvez, mas vamos concentrar na homofobia. É mais provável que ela seja cristã do que ela seja uma pessoa ateia. Entende? Mas não dá para ter certeza, não é uma regra. A gente está falando só de estatística aqui. Se a gente fosse fazer uma bet, uma aposta, você tinha lá, é cristão ou não é? Exatamente. Você quer ganhar a aposta, logicamente você teria que apostar, porque a probabilidade é maior. Simples, É só sobre probabilidade isso. maior. Exatamente. Que não necessariamente vai acontecer. Não vai. Nós temos muitos ateus que são homofóbicos, que são machistas, que são negacionistas da ciência. Eu estava falando dos ateus místicos mais cedo, né? E no desenvolvimento. Negacionista da ciência. Exato. Existe uma correlação entre a pessoa ser ateia e ela ser mais vinculada ao pensamento científico, ela confiar na ciência. Existe essa tendência estatística, mas não quer dizer que todos os ateus sejam super racionais e ligados na ciência. Tem ateu aí, ou ex-ateu, aqui no YouTube, que é super negacionista, cheio das teorias da conspiração. Então não dá pra garantir, olha só. Dá like também, né? Às vezes nem sei se é a convicção do cara. Pode o cara ser. tem um pertencimento ali, pessoas financiando. Pode ser, hein? É possível. O cara defende uma parada, você vai ver a tese do doutorado dele e fala, pô, mas você falou outra coisa aqui. Agora você tá defendendo isso, né? É complicado isso daí. E esse estudo nosso, meu e do André Gadelha, sobre espiritualidade entre ateus, tá sendo muito importante, inclusive, para quebrar um pouquinho esses estereótipos. Porque existem indícios na literatura de que a maior parte dos ateus acredita em pelo menos uma ideia sobrenatural. A maior parte dos ateus não seria naturalista. Eu sou naturalista, o Antônio que veio aqui, Antônio Miranda, é naturalista, David Ribeiro. Mas tem ateus, que a gente tem chamado de ateus místicos, que acreditam, vocês deram um exemplo da astrologia, que acreditam em amuletos da sorte. Alguns acreditam até em reencarnação. Mas não, você acredita em reencarnação. Aí não é ateu. Aí já é impossível. Não é ateu. Acha uma religião aí pra você, velho. Eu adoro a ciência por isso, porque a gente tá encontrando. A pessoa vai lá e marca, Deus não existe, e a hora que chega no item, temos um espírito que sobrevive à morte do corpo, marca. Isso acontece, isso existe. São os ateus místicos. Por quê? Por definição, ateu é o indivíduo que descrê em deuses. Não só no Deus teísta, né, judaico-cristão, que a gente está acostumado, mas em Deus de forma geral. O ateísmo é só sobre isso. Numa perspectiva psicológica para fazer esse recorte, o ateu ele não nega necessariamente tudo o que há de sobrenatural. O ateísmo é sobre a negação da existência de Deus. É a descrença em Deus e divindades de forma geral. Fora isso, o ateu está liberado para ser de direita, esquerda, a favor ou contra o aborto, a favor ou contra a ciência. Pode ser uma pessoa super racional ou pode ser uma pessoa muito intuitiva, de coração e nada a ver. Então a gente tem encontrado justamente que existem esses ateus que não são naturalistas. Eles acreditam em algumas coisas sobrenaturais, eles não são tão ligados assim na ciência, não são tão racionais assim quanto esse estereótipo que a gente construiu, principalmente depois daquele boom do ateísmo com Richard Dawkins, Harris, com esse novo ateísmo, que seria esse movimento de uma identidade mais afirmativa para os ateus, o orgulho ateu e tal. Isso aí reforçou esse estereótipo do ateu ser o inteligentão, o racional, o cara a favor da ciência. Existe uma tendência de que sejam mais a favor da ciência, mais ligados nisso tudo. Mas não é regra, tá vendo? A gente tá falando de uma tendência estatística. A gente encontra ateus que são machistas, homofóbicos, que abraçam teorias da conspiração, que negam a eficácia de vacinas, e que acreditam em astrologia e em reencarnação. Mas você não acha que é uma jornada, assim, e o caminho é bem mais fácil? Em que desse sentido? lado do ateísmo, assim? Desse lado porque menos... digamos que eu já ouvi falar, tipo, um cara, ele descobre hoje a fé e ele é tocado ali e começa a acreditar em Deus. Esse cara não é católico ainda, tem toda uma jornada pra ele se construir ali e lá na frente falar, não, eu sou realmente um católico, né? O cara vai estudar a Bíblia, tudo, tem todo um processo pra isso aí, né? Pô, padres estudam aí durante 7 anos pra virar padre, tem todo um processo.
Eu acredito que o ateu também tem uma jornada pra ser percorrida ali, pra ele chegar num ponto que fala, pô, é isso aqui que eu acredito. Né? Começou ali, colocou uma pulguinha atrás da orelha dele ali, eu vou começar a minha jornada. E ele vai passar por todas essas etapas do ateísmo, né? Só que é um caminho que é mais fácil ali, porque ele não tá preso a crenças nem nada, ele tá mais suscetível a mudanças. Mas mais fácil em que sentido nesse final aí? Não sei se eu entendi esse mais fácil. É porque ele não tá preso a nenhuma crença. Eu acho que é mais fácil dele mudar e desacreditar de de uma coisa sobrenatural. É mais fácil você mostrar pra ele, falar aqui, ó, o sobrenatural não existe, isso aqui, ó lá, ó. Se ele não tá numa igreja, tipo... Não, o ateu não vai estar na igreja, né? É que existem alguns ateus em igreja também. Caramba, velho. É mais um grupo. Cara, pois é. Esse lance O de... que eu acho que é legal. Você vai pra igreja, volta assim com a sua verdade dopamina mesmo, eu já ouvi falar que tem elaborada, vários tudo ateus mais, na você igreja. sente energia, troca ideia. Sim. Dá o dízimo, não, hoje eu tô sem Cara, dinheiro. o meu irmão do meio, ele não se classifica como ateu. Ele não fala, eu sou ateu. Mas quando a gente conversa sobre isso, ele, pra mim, ele tá dizendo com outras palavras que Deus não existe. Ele fala, Daniel, às vezes eu faço uma oração, mas eu nem acho que existe alguém me ouvindo e que vai me ajudar. Parece uma coisa mais psicológica, assim, parece que é uma forma de eu pensar, cara, minha vida tá legal, que bacana que tá assim, ou tem esse problema. Uma meditação. Uma meditação. Tem mais essa função pra ele. Que faz efeito. Ou não? Sim, que pode fazer efeito, sim. Que faz um efeito. Pode, isso daí, cara. Muito, muito efeito. Cara, tem estudos muito interessantes. Aí entra um pouquinho na parte de neuro mais. Mostrando que quando um cristão ora a Deus, as áreas que se ativam no cérebro são em grande medida as mesmas que se ativam quando a gente conversa com outro ser humano aqui. Caraca. Como foda. é bom a gente se sentir compreendido, aceito, perdoado, amado, protegido. Não é bom isso? Opa, trocar ideia, né? É muito bom. Então, esses benefícios de uma boa amizade, de uma boa relação que a gente tem com outras pessoas, e tem estudos mostrando que a gente se dar bem com os outros, ter bons vínculos sociais, melhora a saúde mental, a gente acaba projetando em Deus. Deus acaba sendo, tem às vezes, isso é colocado de uma maneira meio de zoação, né? Ah, Deus é um amigo imaginário. Mas do ponto de vista científico faz sentido, porque você está tratando Deus realmente como uma pessoa, e uma pessoa boa para você. Imagina o sujeito que pisou na bola, o cara que maltratou seu filho, que passou do limite ali nas palmadas, ou numa repreensão, no castigo, tá meio arrependido, pô, o que eu fiz com meu filho e tal. Vai lá fazer essa oração e pede perdão. E ele acredita que tem alguém que o compreende e que tá falando, tá tudo bem, você tá perdoado, seja melhor amanhã, tá tudo bem agora. Cara, isso pode ter um efeito psicológico interessante, de você tirar um pouco desse peso, aquela ruminação que você tava ali, ó, vai embora. Ou quando você vai conversar com um padre, como eu já fiz, né, enquanto católico, na época, pedir perdão. É claro que isso pode ter um efeito terapêutico. Não vai curar sua depressão, seu toque, seu transtorno bipolar, mas vai te dar um alívio momentâneo ali. Então, nesse sentido, quando eu vejo alguns ateus colegas que às vezes puxam a minha orelha, ou até alguns inscritos no meu canal, ah, Daniel, você é muito bonzinho, cara, você passa pano às vezes pra religião. Cara, mas eu sou cientista e eu tenho que ser intelectualmente honesto. Eu vejo que existem alguns benefícios na fé, na religiosidade. Existe muita coisa ruim. Muita coisa tóxica. Principalmente essas religiões que têm traços de seita, traços mais sectários, que controlam muito a vida das pessoas. Mas existem coisas legais ali e o sujeito está feliz na fé dele. Da mesma maneira que os ateus se unem em grupos também, e é do caralho, velho. Eu devo estar nos 8 grupos de ateus e céticos, fora os grupos lá do meu instituto, né? A gente tem a formação em ciência e filosofia. A maioria ali é agnóstica e ateia, mas tem alguns cristãos também com a gente. E é do caralho, velho, essas trocas, o pessoal... Ontem mesmo, 2 se encontraram lá, eu não acho que não posso dizer o nome deles, não sei se eles vão... Ah, eles vão saber quem são também, né? O Rafa e a Isabel. Eles se encontraram, se conheceram, então, e por conta do nosso grupo ali. Legal. Eu acho isso muito bacana. Eu tenho um dos alunos lá nossos, ele fala assim... Daniel, eu nunca me sentei à mesa com um ateu para trocar ideia. E ele deve ter seus 42 anos, 40 e poucos anos, eu acho. Um pouco mais velho que eu. Ele
Ele falou, nunca me sentei à mesa com um ateu pra trocar uma ideia. Todo mundo que eu conheço aqui, ó, no meu entorno, no meu trabalho, minha família, é religioso. Aqui no IPA, lá no nosso Instituto Ponto Azul, eu tenho esse espaço pra trocar ideia, pra jogar um meme, pra jogar um vídeo, pra falar sobre esses assuntos legais. A gente tem as aulas, tem os clubes do livro. Tô fazendo jabá já, aproveitando o contexto, né? Claro, aproveita. Bora lá, quem tá buscando esse espaço, mas assim, Instituto Ponto Azul. para além dessa propaganda que eu aproveitei, né? É muito gostoso. De fato, a gente vê que tem pessoas que concordam com a gente, que tem uma visão de mundo parecida, que às vezes tem uma dúvida. Cara, e a moral? E essa questão assim? Como é que vocês lidam com isso? E tem um outro que manda um texto, um vídeo, pra gente crescer junto intelectualmente, pra gente se sentir conectado, saca? Esse senso de comunidade. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E eu acredito que quando a gente encontra, em algumas dessas pesquisas, os ateus com menos felicidade, por exemplo, que foi o que eu achei também no meu doutorado, apesar de os ateus brasileiros, pelo menos aqueles que a gente entrevistou, né, os quase 2.000 indivíduos, ateus agora eu acho que eu não me lembro, uns 600, foi uma galerinha boa, quase 800. Embora eles estivessem um pouco menos felizes do que os religiosos que eu entrevistei é ótimo, né, que responderam lá os questionários online, eles não eram mais deprimidos, mas tinham um pouco menos de felicidade e um pouco menos de sentido de vida. Talvez porque eles socialmente não estivessem tão integrados assim, ou talvez porque, essa é uma hipótese também interessante, talvez porque o caminho do ateísmo, principalmente esse caminho do ateísmo naturalista, sem essa parte mística que eu comentei antes, seja mais desafiador mesmo. Cara, as respostas não estão prontas. Não tem um livro do ateísmo que você vai pegar, ó, como é que eu tenho que lidar quando a minha mulher for assim comigo, ou quando eu agir assim com meu filho, ou quando eu tiver com essas... Não existe um manual do ateísmo para você extrair as respostas ali. Tem uma pesquisa do Mas Speed. não é também o conhecimento? Pode. Claro que é. Nessa pesquisa, só para complementar o raciocínio, ele encontrou, o Speed, nos Estados Unidos, que os ateus têm mais um senso de responsabilidade na construção do sentido de vida. Eu esqueci, tinha um termo técnico que eu não me lembro aqui que ele utilizou para nomear isso. Sentido de vida intrínseco, eu acho. Que vem de você, ou depende em grande medida de você, encontrar o sentido da sua vida. O sentido não está posto aí. Ao passo que os religiosos tinham menos isso. Porque terceirizam quem eu sou, como eu tenho que viver. O pastor, o padre, o médium estão trazendo essas respostas para mim. Ou no meu livro sagrado, elas estão ali, eu que tenho que ler. Então, eu acho que existe uma beleza, inclusive, existencial no ateísmo, ou nas pessoas que estão nessa busca não tão institucionalizada, assim, de, caramba, depende de mim, né? Ou depende de nós enquanto humanidade, como o Sagan colocou. Mas cuidar da nossa casa! Mas é meio de conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem, mais insatisfeito com as respostas você fica. Você quer sempre uma coisa mais completa. Isso te traz indignação, porque nem sempre você vai conseguir. Isso automaticamente faz com que você seja mais infeliz, talvez. Porque você fica mais indignado com as situações. Você não aceita tudo de pronto. Porque quando você aceita de pronto, tipo assim, pô, resolveu. Você já tá feliz. Quando você tem que pensar e resolver as situações, eu acho que é mais traumático. Eu acho que os problemas existenciais são... Falando de problemas existenciais, sabe? Tipo assim, você vai ter que resolver. A maior pedrinha lá dentro. no sapato dos ateus. Não estou dizendo que os ateus tenham mais crises existenciais, porque tem uma pesquisa da Alemanha que encontrou que ateus e religiosos e teístas de forma geral têm níveis semelhantes de crise de sentido. Os ateus, fica a dica aí, ó, para quem é mais ateu, mais cético, os ateus que têm mais fontes de sentido na vida, no trabalho, no amor, na saúde, atividade física, né, para essas coisas assim, na arte, são mais protegidos contra crises existenciais. Olha que interessante. Então, quanto mais fontes de sentido você encontra na sua vida, quanto mais coisas, saca, no esporte, na arte, no lazer, na família, mais protegido o seu sentido de vida tá. Os ateus que bebem de menos fontes de sentido, é mais o dinheiro, o trabalho ali, estão mais suscetíveis, mais vulneráveis a sofrer crises existenciais. Mas o ateu médio e o religioso médio estão empatados nisso aí. O ateu não tá, muito mais vulnerável à crise de sentido. Nesse estudo da Skinnell,
de 2012 da Alemanha, ela não encontrou esses tipos de diferença. Agora, isso de sentido de vida, a gente tem apostado na hipótese de que o ateu tem um pouco menos de sentido de vida por conta de ele ter essa visão de mundo um pouco mais aberta no sentido de lacunas. Não tem respostas tão decisivas ainda. Tem muitas coisas, tipo, antes do Big Bang, sei lá, o futuro da humanidade, o futuro do nosso universo, como eu devo viver, o que é certo e errado. Aí entra nisso de... Somente a Deus convém. O religioso já tem as respostas. Tudo bem, eu não quero tirar também a existência de dúvidas religiosas, de algumas questões complexas. Eu sei que existe essa complexidade na teologia e existem essas discussões entre os religiosos também. Eu não quero desmerecer a existência disso. Mas o ateu está muito mais por conta própria e por isso a gente acredita que em grande medida seu sentido de vida seja um pouquinho mais baixo. Não é muito mais também não. Não chega a ficar naquela reserva do tanque de gasolina que seria a crise existencial. É um pouco mais baixo. Por conta, a gente acredita, dessa visão de mundo que é muito mais recheada de dúvidas do que quando a gente compara com o religioso. E a gente vê porque os agnósticos, que têm menos convicções do que os ateus, têm ainda menos sentido de vida. Na minha pesquisa de doutorado, dos 4 grupos, ateus, agnósticos, espiritualistas e religiosos, os que tinham um sentido de vida mais baixo eram os agnósticos. Os ateus empataram com os espiritualistas e esses 2 grupos ficaram um pouco abaixo dos religiosos. A gente acredita que os espiritualistas e os ateus têm menos convicções em comparação aos religiosos, têm uma visão de mundo já mais fechadinha, nesse sentido das respostas que encontram na religião, e os agnósticos têm menos respostas. Mas sobre felicidade, a gente já aposta na hipótese de que é a questão social. Porque a felicidade, ela parece depender mais da qualidade dos seus vínculos, do quanto você é amado, do quanto sua autoestima tá legal, porque as pessoas te falam, você é um querido, você é uma pessoa ótima, a gente te ama. E os ateus talvez sejam menos integrados socialmente, essa é a nossa aposta. Eu falo aposta em termos de uma hipótese, porque a gente não tem os dados ainda para confirmar, do que os religiosos. E por isso sua felicidade está um pouco abaixo